Bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração detalhada. Hoje a gente mergulha numa crônica bem peculiar, viu? Ambientada no universo noturno, sombrio, de Vampiro à Máscara, lá em Chicago. Chicago sempre é um palco interessante para essas histórias. Exato. E o foco aqui é a crônica Resíduos de Humanidade. Nós vamos acompanhar um personagem, o Colby, que tá numa trilha, assim, fascinante. Ele tá tentando juntar tecnologia de ponta, tipo inteligência artificial mesmo, com umas práticas bem ancestrais. Necromancia, comunicação com espíritos. Essa mistura, né? Isso. E o subtítulo da crônica já dá o tom. Olha só. A alma não é só energia, é memória. E toda memória pode ser arquivada. Forte isso. Já define a ambição do personagem ou da crônica em si. Totalmente. A nossa fonte principal para essa análise é o roteiro da crônica que a gente recebeu. E a nossa missão aqui é desvendar essa jornada do Colby, sabe? Os conflitos dele com os clãs, que não são poucos. Imagino que não. E como as ações dele vão ativando os tais pilares que são tipo as âncoras dele com a humanidade que está indo embora, né? Certo. Aquelas convicções ou laços que impedem a descida total para a besta. Exatamente. Então, vamos começar a desembaralhar essa história? Vamos lá. E essa premissa, ela já coloca o Colby numa situação extremamente delicada. Ele não tá só navegando a política vampírica de Chicago, que já é um campo minado por si só, Com certeza. mas ele tá tentando essa síntese quase impensável, né? Ciência moderna da IA com o misticismo dos espíritos, da morte. É uma combinação que, à primeira vista, parece óleo e água. Exato. E a grande tensão da narrativa parece que mora aí mesmo, nessa tentativa. Usar tecnologia para, quem sabe, decifrar, talvez até. Preservar aspectos da alma, da memória espiritual. Uma ideia bem ambiciosa. Muito. E tudo isso enquanto ele lida com a desconfiança dos clãs, as agendas ocultas e aquela luta interna para não se perder completamente. É uma aposta alta, assim, em muitos níveis. E tudo começa, como muitas vezes acontece nessas noites, com um chamado. Uma doutora Helena Graff, que é descrita como historiadora médica e aliada do Colby. Uma aliada importante, pelo visto. Sim, ela encontra algo bem inusitado lá no subsolo restrito da Biblioteca Médica da Universidade de Chicago. É um diário de um cirurgião do século XIX. Ah, e aí já começa o mistério. E não deve ser um diário comum, né? Pelo contexto. Nada comum. Ele descreve o que o cirurgião chamava de operações espirituais. Aparentemente, o cara acreditava que evocava espíritos de médicos falecidos para guiar as mãos dele durante as cirurgias. Nossa, que ideia! Bem fora da curva para a época, né? E talvez até para hoje em dia, dependendo de para quem você pergunta. Totalmente fora da curva, e o mais estranho, assim, o diário não é só um relato, ele emana algo. O roteiro descreve como uma ressonância melancólica. Ah, ressonância. Um conceito chave em V5. Isso. Um tipo de eco emocional, sabe? Tão forte que consegue induzir um estado de transe em quem lê. Faz sentido no universo de vampiro. Objetos ou locais carregados, né? Principalmente ligados a emoções fortes, morte. Melancolia é uma ressonância bem específica, ligada à perda, ao passado. Induzir transe é um efeito poderoso. Certo. E a Graff, percebendo que isso era único e talvez tivesse a ver com as pesquisas do Colby, chama ele para analisar o artefato. E qual a reação dele? Imediata. Ele vê na hora uma ligação clara entre o que o cirurgião antigo descrevia e as próprias experiências dele com a inteligência artificial que ele está desenvolvendo. A IA dele. Que busca padrões de memória. Ecos de consciência. Certo. Exatamente. E é nesse momento, ao fazer essa conexão, que o primeiro pilar do Colby é ativado. A ciência é o verdadeiro legado. Interessante. E o roteiro menciona que ele murmura algo, né? Sim, ele diz baixo para si mesmo. Talvez isso nunca tenha sido sobrenatural. Só não sabíamos ler os sinais. Olha aí. Isso diz muito sobre como ele pensa. Ele não vê ali uma prova da magia necessariamente. Não mesmo. Ele vê um fenômeno que, tipo assim, talvez possa ser explicado, até replicado pela ciência. Talvez pela IA dele. O diário vira quase uma validação, né? Como se o espiritual fosse só
Dados esperando para serem decodificados. Uma visão bem particular. E que, claro, coloca ele em rota de colisão com quem vê as coisas de forma mais tradicional. Com certeza. O mundo sobrenatural não costuma gostar que seus mistérios sejam tratados como bugs num sistema. E essa colisão não demora, viu? Logo depois dessa descoberta do diário, o Kobe se vê numa enrascada política daquelas. Ele é convocado para uma audiência interna na Câmara Ventru. E Ventro, clã da liderança do controle na Camarilla. Ser chamado por eles raramente é bom sinal. O roteiro descreve o lugar como magnífico, mas ao mesmo tempo sombrio e frio. Aquela opulência que intimida, sabe? Clássico Ventro. E quem preside? O próprio príncipe de Chicago, Kevin Jackson. Mas quem conduz mesmo a audiência são os Ventru, em especial um tal Dr. Joseph Hitman. Ok, então é sério mesmo. O príncipe presente, mas um Ventru liderando o interrogatório. Isso mostra que tem a ver com estrutura de poder, com controle? E o motivo logo aparece. O nome do Kobe surgiu num ritual que aconteceu num campus universitário abandonado. Campus abandonado. Já soa problemático. E para piorar, esse local é associado aos Tremere. Aos feiticeiros. Ah, pronto. Aí a coisa complica. Pois é, a preocupação é dupla. Primeiro, os Ventru estão morrendo de medo de quebra da máscara. Qualquer ritual estranho num lugar assim é um risco enorme. A lei número 1. Sigilo. Qualquer coisa que chame atenção mortal é perigo. E segundo, os Tremere estão possessos, acusam o Kobe de intromissão em domínios arcanos. Ou seja, acham que ele usou a tecnologia dele para mexer onde não devia, no que eles consideram território deles. É o choque de paradigmas clássico. Tremere guardam os segredos deles a 7 chaves. Vê alguém acessando o que eles chamam de energias ou domínios, mas com algoritmos e servidores? Em vez de ritual e sangue. Exato. Para eles isso não é só intromissão, é quase uma heresia tecnológica. Um roubo de poder por meios profanos, na visão deles. E o Kobe tenta se defender como? Do jeito dele. Lógica, dados, estatísticas. Ah, claro, o cientista. Ele apresenta a plataforma de IEA dele, a Kobe Vitali, fala do impacto positivo que poderia ter na saúde, otimizar diagnóstico, talvez até salvar vidas humanas. Ele apela para a razão, para o pragmatismo. Só que aí tá o problema, né? Ele tá falando a língua da ciência para uma galera que opera na moeda do poder, do controle, da tradição de séculos. Exato. Para esses Ventru e Tremere ali, a pergunta não é se a IA é boa para a medicina. A pergunta é, isso ameaça o status quo? Isso expõe a máscara? Isso mexe com o poder estabelecido? A lógica do Kobe, por mais válida que seja em outro lugar, ali é quase ingênua. Eles não querem revolução, querem controle. Precisamente. A IA dele é vista, antes de mais nada, como um risco, um fator incontrolável. Faz todo sentido. E essa defesa dele, essa crença quase messiânica de que a criação dele é vital, ativa o segundo pilar. O futuro da medicina precisa de mim. Ah, tá aí o segundo pilar. Ele se vê como um pioneiro incompreendido, né? Totalmente. Carregando um fardo necessário, mesmo que ninguém mais entenda ou só veja ameaça. Talvez ele até ache que consegue convencê-los com resultados, sei lá. Pode ser. Essa dinâmica com os Ventru fica bem clara, né? Ele é uma ferramenta útil, sim. Os dados dele podem ser valiosos para o controle Ventru sobre hospitais, essas coisas. Uhum. Mas a autonomia dele, os métodos dele, isso gera uma desconfiança enorme. Ele é um ativo e um risco ao mesmo tempo. E essa é uma posição muito, muito perigosa na política dos vampiros. Podem usá-lo, mas confiar, nunca. E os desafios não acabam aí, né? Depois dos Ventru e dos Tremere, Vem mais gente bater na porta. vem. Outro clã poderoso entra na história, os Zekata, o clã da morte, mestres da necromancia. Ah, os especialistas no assunto espíritos e além. Exato. E a figura aqui é a Priscila Della Noz. O roteiro diz que ela é uma crítica ferrenha do Kobe dentro do próprio clã Hecata e ela confronta ele num lugar bem apropriado. Onde? Nas catacumbas sob o cemitério Bohemian National. Perfeito. Um palco ideal para discutir os limites entre tecnologia e o domínio dos mortos. Os Hecata têm as regras deles, né? As tradições da morte verdadeira. Qualquer desvio ali é coisa séria. E a acusação da Priscila é direta. A IA do Kobe
está acessando vozes que não foram chamadas. Como assim? Segundo ela, fragmentos espirituais, ecos, o que quer que sejam, estão respondendo a comandos de teclado, a algoritmos. Nossa, para um Ekata tradicionalista isso deve soar como uma abominação. Exatamente. Uma violação das regras sagradas sobre como falar com o além. E a exigência dela é radical. Kobe, desliga seus servidores. Agora. Fim de papo pro Kobe Vitali. Um ultimato mesmo. E o que o Kobe faz? A resposta dele é surpreendente, estratégica até. Ele não bate de frente, mas também não abaixa a cabeça. Ele propõe algo quase herético para os dois lados. O quê? Uma fusão. Ele sugere integrar os rituais necromânticos tradicionais do Zekata ao sistema de IA dele. O quê? Como assim? Basicamente, ele oferece um jeito de preservar a tradição Ekata usando a tecnologia. Uma ponte entre o conhecimento ancestral deles e a plataforma digital dele. Caramba, que jogada! Ousadíssima. Tentar vender tecnologia para um clã que vive de tradição milenar sobre a morte. Isso é... É muita audácia, né? E essa negociação, essa tentativa de achar valor até no que já passou, nos espíritos, nos rituais, ativa o terceiro pilar dele. Nem todo cadáver é um fim. Faz sentido. Reflete bem essa visão dele de que morte, memória, dados, tudo pode coexistir, se complementar. E a Priscila, como reage? Olha, a reação dela é interessante. Ela recua, talvez pega de surpresa, talvez intrigada com a audácia, ou quem sabe, vendo alguma lógica distorcida ali. Mas ela diz, por enquanto. Ah, esse por enquanto diz tudo. Exatamente. Mostra a divisão que o Kobe deve estar causando dentro do Zekata. Para uns, ele é uma ameaça que precisa sumir. Para outros, talvez os mais pragmáticos ou curiosos, ele é uma possibilidade, inédita. Adaptar a necromancia para a era digital, preservar conhecimento, ganhar vantagem. Ele virou um problema complexo para eles. E as ondas das ações do Kobe continuam se espalhando, né? Ele descobre que uma personagem, Bruna, que parece ter sido afetada no incidente anterior, ligado à tecnologia dele, Sim, o roteiro menciona um incidente anterior. ela está sendo caçada, e o caçador é um culto Nosferatu, liderado por uma figura chamada Phantom. Nosferatu, o clã dos segredos das sombras, e um culto dentro do clã. Isso sugere uma facção com ideias próprias, talvez mais radicais. E por que eles querem a Bruna? A crença desse culto é que a mente da Bruna foi infectada Infectada. por um código do além, algo que veio da tecnologia do Kobe. Eles veem isso como uma contaminação, uma violação de barreiras entre os mundos. Físico, digital, espiritual. Uma mistura perigosa na visão deles. Exato. O Kobe, sabendo do perigo, não vai pessoalmente. Ele manda um aliado, o Gunnar Ho, um gangrel. Gangrel. O clã selvagem, protetor, boa escolha para esse tipo de missão. Ele vai proteger a Bruna e o confronto acontece num lugar bem sinistro, um antigo laboratório queimado lá no distrito de Englewood. Cenário carregado, hein? Laboratório queimado, destruição, segredos, talvez a origem do problema da Bruna ou da tecnologia. E o Gunnar enfrenta quem? As criações do Phantom. Sim, o roteiro descreve como um bando deformado, envoado por rituais sombrios que misturam necromancia e tecnologia hackeada. Que imagem. Perturbadora. Essa fusão profana que o Phantom parece praticar. Gunnar, sendo gangrel, dá conta do recado. Ele vence, protege a Bruna, mas a vitória tem um gosto amargo. Qual a mensagem dele pro Kobe? É direta e bem pesada. O que você fez com aquela garota não tem como desfazer. Uau! Isso é mais que um relatório. É um julgamento ético, um aviso sobre a responsabilidade, a irreversibilidade das ações do Kobe. Exato, mostra que o Gunnar não é só um músculo. Ele é uma bússola moral ali, talvez. Pode ser. Uma conexão com um código mais direto, talvez mais ético, apesar da natureza gangrel.
E isso também, claro, solidifica o Phantom e seu culto Nosferatu como antagonistas declarados. Eles veem o Kobe como alguém que está usando tecnologia impura para rasgar véus que deveriam ficar intactos. Que complicação. E a crônica segue para um epílogo. Kobe está de volta no refúgio dele, a sala de servidores, imerso em dados, códigos e as tais vozes ou ecos que a IA dele capta. O santuário tecnológico dele. Isso. O roteiro diz que os pilares de humanidade ainda resistem, mas que a pressão é gigantesca, vem de todo lado. Mas os aliados ainda estão por perto. Cada um do seu jeito, né? Sim. A doutora Graff continua mandando livros, pesquisa. O Gunnar continua protegendo ele, mas talvez com um olhar mais crítico agora. Depois do aviso sobre a Bruna, com certeza. A Priscila Delanossi, a Hecata, continua vigiando ainda naquela posição ambígua. E a Bruna? A garota resgatada. O que acontece com ela? Ela tá lá, fisicamente, na sala de servidores, desenhando padrões no vidro. Uma imagem bem enigmática. Ela é protegida, mas talvez seja também uma chave, né? Ou um resultado vivo do que o Kobe está fazendo. Uma presença constante que lembra as consequências. E aí vem a mensagem final, do topo, do príncipe Kevin Jackson. Uma frase só. E o que diz? Continuei. Mas lembre-se, quem escuta os mortos demais esquece como falar com os vivos. Ambiguidade pura. É uma permissão, sim, mas com uma coleira bem curta. Uma permissão vigiada. Totalmente. Pode ser um reconhecimento da utilidade do Kobe ou do perigo que ele representa, e por isso é melhor manter perto. Mas é, acima de tudo, um aviso. Não se perca nisso aí. Não se isole do mundo real. Ou da sociedade vampírica e suas regras. Exato. Mantenha contato com os vivos, com a política da Camarilla, ou vai dar ruim para você. É uma ameaça velada, mas muito clara. Então, recapitulando um pouco esses pilares de humanidade que foram ativados na crônica. Eles funcionam como as âncoras morais do Kobe, é isso. O que impede ele de virar monstro de vez. Exatamente. São as crenças, as motivações, talvez memórias, que ainda conectam ele a algo além da não-vida e da obsessão pela pesquisa. O primeiro, a ciência, é o verdadeiro legado. Que surgiu com o Diário do Cirurgião. Isso. Ligado à memória de uma professora que morreu de um jeito suspeito e que inspirou ele a buscar a verdade nos dados, transformar a morte em conhecimento. Quase uma vingança pela razão, sabe? Ele não busca o legado de sangue típico dos vampiros, mas um legado de informação. O segundo, O Futuro da Medicina Precisa de Mim, apareceu na defesa dele para os Ventrui. É quase a justificativa moral dele, né? Sim, ele acredita mesmo que a plataforma Cube Vitali, mesmo usando métodos, digamos, heterodoxos para juntar conhecimento dos vivos e dos mortos... É essencial para a medicina avançar. Exato. Uma responsabilidade que ele assume, que ele se impõe. E o terceiro, Nem Todo Cadáver é um Fim, que veio na negociação com o Zekata. Esse parece mais filosófico, né? Filosófico e prático. Ele realmente acredita que tem conhecimento, valor nos espíritos, nos ecos do passado. E que isso pode ser integrado ao presente pela tecnologia. Ele se recusa a ver a morte como ponto final. É só mais uma fonte de dados. Interessante como os pilares dele são ligados a ideias, a projetos, não tanto a pessoas ou lugares como é mais comum. É uma abordagem bem particular de tentar manter a humanidade, ou alguma versão dela, ancorada no intelecto, na missão autodeclarada. E tudo isso enquanto ele tenta sobreviver nesse ninho de cobras que são as relações com os clãs em Chicago. Vamos só repassar rapidamente como ficou essa teia de relações nessa crônica? Vamos lá. E o ponto principal é: quase nada ali é estável ou simples. Os Ventrui usam ele como instrumento. Querem os dados para controlar hospitais. Informação é poder para eles. Mas desconfiam demais da autonomia dos métodos dele. Relação utilitária tensa. Ameaça as tradições. Outra parte, talvez personificada pela Priscila, vê um potencial ali, naquela ideia de fusão de tradição e IA. Ele causa conflito interno neles. Tremer. Esses têm posição mais clara.
O que o COB faz é roubo místico, apropriação indevida dos domínios arcanos deles via tecnologia. Rivalidade forte, que pode virar guerra aberta. Os Gangrel. Como clã, parecem neutros, mas a relação pessoal com Gunnar é chave. Gunnar é protetor físico, mas também essa consciência ética externa. O roteiro fala em laço espiritual crescente. É uma relação forte. E por último, os Nosferatu, ou pelo menos a facção do Phantom. Antagonismo direto. Acusam o COB de usar tecnologia impura para rasgar véus, profanar barreiras entre mundos. Querem parar ele, provavelmente destruindo ele e a tecnologia dele. Muito perigosos lá em Chicago. Pois é. De um lado, esse potencial revolucionário e talvez assustador da IA dele, que parece interagir com memórias, espíritos, sabe lá o quê? Uhum. Do outro, a política traiçoeira, as tradições antigas, a desconfiança dos clãs poderosos e, no meio disso, a luta para manter acesos aqueles pilares que ainda ligam ele à humanidade que se foi. E a crônica, principalmente com aquele subtítulo, né? A alma não é só energia, é memória, e toda memória pode ser arquivada, ela deixa uma questão bem fundamental no ar, assim. Qual seria? Se o COB realmente conseguir, se ele de fato conseguir arquivar memórias, talvez fragmentos de consciência, usando inteligência artificial, quais são as implicações reais disso? Ele estaria mesmo criando a ponte entre ciência e sobrenatural? Ou algo diferente? Ou estaria, na verdade, criando algo totalmente novo, talvez incontrolável, algo que dissolve de vez as fronteiras entre vida, morte, memória e informação digital? O que acontece quando a essência do que a gente foi, ou os ecos disso, virá só mais um arquivo num servidor? Acessível, copiável, talvez até editável. A eternidade vira um backup. Nossa, um pensamento final bem inquietante sobre os fantasmas na máquina e as memórias nos dados. Agradecemos a quem nos acompanhou nesta análise profunda dos resíduos de humanidade.